Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, através deste podcast, através deste áudio curto, espontâneo, nós queremos olhar um pouquinho para a liturgia deste domingo e ao mesmo tempo também da semana que se aproxima. É sempre importante lembrar que a liturgia da igreja, ela começa no domingo, que é dia do Senhor, que é também a nossa Páscoa semanal, onde nós celebramos na liturgia nossa ação de graças comunitária pela vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte e, evidentemente, a sua ressurreição, que é também já para nós primícia, sinal que aponta para a nossa ressurreição. Uma vez que estamos em Cristo, somos uma nova criatura. Aqui na Terra, através do exercício de virtudes sobrenaturais, humanas aperfeiçoadas pela graça, enfim, através dos sinais que nós podemos produzir da presença de Deus na nossa vida. Por isso, nós somos convidados a nos alimentar da presença de Deus, na Eucaristia, de modo todo especial. A palavra nos alimenta, o sacramento da Eucaristia nos alimenta, a companhia dos irmãos, a vida comunitária, a experiência com os outros também nos alimenta. Neste próximo domingo, que nós vamos viver juntos, nós estamos caminhando pelo tempo comum, estamos no terceiro domingo do tempo comum. O tempo comum é o tempo em que a igreja caminha com Cristo, é o caminho do discipulado de Jesus. É o tempo de ouvir o que Jesus tem para nos dizer, nos deixar tomar, compungir, tocar na alma pela sua palavra. E ao mesmo tempo, escolher caminhar com Jesus. Jesus se oferece para nós, como se ofereceu àquele povo sedento. Evidentemente, ele não se impõe, não obriga ninguém a segui-lo antes. O que ele tem para oferecer é proporcional à sede daqueles que aderem à sua palavra. Ele vai ao encontro deles e eles se sentem amados, tocados, compungidos e respondem com um sim devoto. Caminham com Jesus. Nós também somos convidados a fazer essa experiência na Eucaristia, de termos sido encontrados por Cristo e assim, tendo sido encontrados por Cristo e tocados pelo que Ele tem para nos oferecer, respondemos a Ele com o nosso caminho de seguimento. O tema da liturgia deste domingo é dado pelo Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, versos de 12 a 23. O tema que esta leitura nos traz é este movimento. Jesus foi morar em Cafarnaum, deixando Nazaré, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Esta é uma primeira palavra que nós temos a dizer a respeito desse texto. O texto do Evangelho de Mateus conta para nós que Jesus ele está preocupado, faz parte da sua missão realizar aquilo que foi profetizado a respeito do Messias, a respeito do Salvador, na cultura judaica, na cultura do seu povo. Portanto, a palavra de Deus ela não se desdiz, ela não nega a si mesma. Deus é fiel. O que ele prometeu, ele cumpre. Uma vez que ele falou através do profeta Isaías, esta palavra anunciada por Isaías se cumpre, se realiza em Jesus. Jesus é o cumpridor das promessas do Pai. Chama-me a atenção também esta palavra que Jesus leva à cidade de Cafarnaum. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus tem isto para dizer, e não diz apenas a Cafarnaum, diz também a todos os lugares por onde ele passa. O reino dos céus está próximo. Aqui duas dimensões desta palavra que não devem fugir do nosso olhar. Em primeiro lugar, o reino dos céus está próximo porque está chegando. Podemos até dizer
o reino dos céus, o reinado de Deus, o reinado de Cristo está chegando. Jesus parece estar falando desta vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mal, a possibilidade da misericórdia, a possibilidade do perdão, desta chegada de Deus à vida das pessoas. Penso que Jesus está falando disso. Mas também Jesus está falando que o reino dos céus está próximo, perto da pessoa que invoca o nome do Senhor. Sim, ele está próximo no tempo, portanto, temporalmente, o reino dos céus está próximo. Mas fisicamente, localmente, espacialmente, o reino dos céus também está próximo. E evidentemente, quando nós lemos a Escritura, nós conhecemos, vemos pelo Evangelho que o reino de Deus, o reino dos céus, é o próprio Cristo, é o próprio Rei. É aquele que realiza a sua realeza na presença daqueles sobre quem ele reina. Uma imagem perfeita disto é a imagem do pastor e das ovelhas. O pastor realiza a dignidade da sua missão em meio às ovelhas que dependem dele e para quem ele se entrega, ele se doa num trabalho contínuo, de tal forma que, então, o reino dos céus está próximo no tempo, porque está vindo temporalmente, rápido ele chega, e o reino dos céus está próximo geograficamente, localmente, no espaço da vida, porque Jesus está ali. Diante desta palavra que o Evangelho nos coloca, penso que imediatamente nós somos levados a uma oração. Somos convidados, em primeiro lugar, a pedir ao Senhor que nós consigamos perceber que nós estamos vivendo dentro do reinado de Cristo. Que Ele está próximo de nós, porque nós quase que o podemos tocar. Em músicas nós muitas vezes cantamos isso. Então, podemos tocar Jesus na Eucaristia, podemos tocar Jesus na vida do irmão, podemos tocar Jesus na palavra dirigida ao nosso coração. Então, o reino dos céus está perto de nós. E nós também estamos próximos deste reinado de Deus, do reinado da sua misericórdia que nos é comunicada, do seu perdão, da vitória de Cristo. Evidentemente, estamos próximos também, a partir do momento que vivemos em Cristo e somos uma nova criatura, estamos próximos e ansiamos o seu retorno glorioso, quando Ele haverá de retribuir a cada um conforme as suas obras. Olhamos então para esta visita, este movimento de Jesus à cidade de Cafarnaum e contemplamos que ele tem algo para dizer a este povo também. Jesus vai onde ele quer, vai a Cafarnaum. Daqui a um tempo, as páginas do Evangelho vão contar para nós que Jesus também vai à região dos samaritanos. Jesus tem algo para dizer a cada ser humano, e o que ele tem para dizer é isso: a salvação está perto daquele que invoca o nome do Senhor com confiança. E como é que é esta salvação que Jesus traz? Que salvação é esta? As leituras anteriores desta liturgia nos ajudam a pensar um pouco isto. O profeta Isaías anuncia um tempo em que o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, este jugo foi abatido. Nós ouvimos Jesus falar no Evangelho que o seu jugo é suave e o seu peso é leve. Evidentemente, o profeta Isaías estava falando, trazendo uma imagem do trabalho forçado. É uma imagem que faz muito parte da história do povo de Israel, quer lá no Egito, quer quando foram dominados por outros impérios ao longo da sua história. Este é o sentido histórico desta palavra. Mas também há um sentido espiritual, evidentemente. O povo de Israel talvez não fosse capaz de compreender
que a verdadeira carga sobre os ombros que Jesus vai carregar sob o peso da cruz, o orgulho dos fiscais, o orgulho da humanidade que conduziu a humanidade ao pecado e ao distanciamento de Deus desde as origens, de fato, o pecado e a morte, este é o jugo que precisa ser abatido pela graça de Deus, para que o ser humano possa caminhar com liberdade, não é? O jugo de Cristo e o seu peso é leve, é suave e é um jugo que conduz à salvação. É um jugo que dignifica o ser humano, que dá a ele liberdade para viver na presença de Deus e dos irmãos. O Salmo 26 responde à primeira leitura com uma prece, com uma oração. O salmista vai dizer ao Senhor: eu peço apenas uma coisa, e só é isto que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, todos os dias da minha vida. Portanto, mais do que a obra que Deus pode, quer e vai fazer, porque o profeta está anunciando o que vai acontecer, o salmista, na sua oração, ele pede o que é mais importante. Então, que é habitar na presença de Deus, morar com Deus, ter Deus como companheiro de casa, né? Ter Deus como companheiro de casa, morar na casa de Deus, habitar na casa de Deus, não sair da presença de Deus. E é muito bonito porque no Evangelho, a tenda de Deus, a casa de Deus caminha. A casa de Deus vai ao encontro do seu povo. Jesus vai de Nazaré a Cafarnaum e depois progressivamente por todos os outros lugares para espalhar o dom da salvação, esse convite para que o seu povo e aqueles que ouvem a sua palavra se tornem sua família, sua casa, venham morar na sua tenda, no seu santuário. Onde está Cristo, está o santuário de Deus. A segunda leitura é uma exortação de São Paulo a que a comunidade cristã permaneça bem unida e, ao mesmo tempo, em sintonia, concorde no pensar e no falar na presença de Cristo. Porque, na verdade, todos somos de Cristo. Não importa quem anunciou o Evangelho, não importa quem ministra os sacramentos, não importa quem ocupa cargos e funções, ou aquele que está simplesmente ouvindo e acolhendo a palavra, todos nós somos uma única coisa em Cristo. E precisamos aprender a viver como família de Deus na casa de Deus. Uma vez que recebemos de Cristo este convite, ele veio até nós para nos oferecer um lugar na sua casa. Acredito que estas mensagens nos ajudam a pensar um pouco a liturgia deste terceiro domingo do tempo comum e a transformarmos a palavra de Deus em oração, que nós também queremos com o salmista, habitar na casa do Senhor, queremos ser família de Deus. Ao longo da semana que nós vamos viver, iluminados pela liturgia deste final de semana, em que Jesus oferece um lugar na sua casa, na sua família, para o seu povo, nós vamos vendo a cada dia, da segunda-feira até o sábado, as acolhidas e as rejeições que vão acontecendo à palavra de Jesus, a rejeição da parte dos fariseus. Ao mesmo tempo, depois, Jesus vai falar quem é que é a sua família, aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Também Jesus vai falar sobre a semente, o bom semeador e o lançamento da semente por todos os cantos, até onde de repente a semente não tem condições de prosperar, mas a semente é lançada. Jesus não deixa de lançar a semente da sua palavra, antes deseja que ela chegue a todos os lugares. Verdade que onde a semente cai na terra boa, ela se torna uma árvore grande e frondosa, seus frutos são suculentos. E ao mesmo tempo também esta vida transformada pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus, por aquilo que Deus tem para nos dizer, pela sua mensagem de salvação, é uma vida que se torna sal, que se torna luz do mundo e ao mesmo tempo
se torna porta-voz da salvação de Deus, daquilo que ele veio anunciar para a humanidade. Jesus termina a semana falando sobre o reino de Deus e falando em parábolas e comparando o reino de Deus àquilo que dá fecundidade à vida, que dá sabor à vida, que parece insignificante aos olhos humanos, mas quando cresce se torna muito grande e não há quem possa dizer que não está vendo a salvação de Deus. Finalmente, no sábado, a grande pergunta que vai brotar é a seguinte: quem é este? Quem é Jesus? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? A liturgia, portanto, desta semana, ela coloca diante dos nossos olhos esse questionamento que brota do coração e da vida do povo de Israel, daqueles que faziam parte da família genética de Jesus, da família da casa de Maria, da casa de José, habitantes de Nazaré, como daqueles também que Jesus acabou visitando ao longo do caminho, Cafarnaum e outros lugares. E a grande pergunta é: quem é este? O que podemos esperar dele? Ele não é apenas um homem, ele não está apenas realizando as profecias do Antigo Testamento como seria esperado do Messias, ele é mais. Até o vento e o mar lhe obedecem. Só Deus pode controlar o vento e o mar. E esta é a resposta que a liturgia desta semana nos convida a dar, né? A resposta é justamente essa: Senhor, eu creio. Creio que Tu és o Messias de Israel, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus feito homem, que veio ao mundo para trazer a salvação em Seus braços. E eu me sinto feliz, porque o Senhor deseja que eu faça parte da sua família, e eu quero fazer parte da sua família. Eu quero, como diz o salmista neste domingo, quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Convido você a trazer essa oração nos seus lábios e desejo que esta breve meditação, breve reflexão sobre a liturgia desta semana guie também o seu coração ao longo dessa semana e que você possa experimentar, voltando a essa reflexão quantas vezes desejar, você possa experimentar esta presença de Deus muito próxima. Convertei-vos. O reino dos céus, o reino de Deus está próximo, está bem próximo, próximo no tempo, mas também ele está próximo da pessoa que o invoca de coração sincero. Portanto, se houver verdadeira conversão, se suplicamos ao nome do Senhor, se pedimos hoje seu perdão, sua misericórdia, seu socorro, se vamos ao encontro de Deus, Deus nos olha com misericórdia, olha para nós como a ovelha perdida que precisa ser resgatada pela sua misericórdia e pelo dom do seu amor. Que a Virgem Maria Santíssima, também lembrada nesta semana como aquela que faz parte da família de Deus porque realiza a vontade do Pai que está nos céus, que ela interceda por mim, por você, por toda a Igreja, de modo especial pelo nosso querido Papa Francisco, para que ele possa guiar este povo que é a Igreja de Cristo e ao mesmo tempo também ser um sinal para um mundo desgovernado pelo ódio, pela violência, pela morte e pela falta de tolerância. Que Nossa Senhora e São Francisco de Assis intercedam por todos nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.